Você falou de papéis de cada um na família aí, embutido em tudo isso que você tem falado. O papel do exemplo dos pais na formação. Como é que você enxerga essa importância desse exemplo do pai e da mãe na formação espiritual e emocional dos seus filhos? Eu enxergo nessa compreensão mental e comportamental, né? Eu gosto de lembrar de duas passagens bíblicas. Uma quando Jesus vai e ora e ressuscita a menina, Tabita, né? Ele vai, as pessoas chamam, ele entra, ele fala, poderia sair todo mundo aqui do quarto? E ele dá ordem para a menina ressuscitar. No livro de Atos, quando Jesus, né, sobe, Sim. os discípulos ficam e Jesus disse para eles que eles fariam coisas ainda maiores que Jesus e orienta isso. E Pedro, quando é chamado para orar por Dorcas, ele vai e quando ele chega lá, ele faz exatamente o que Jesus fez. Ele pede que todos saiam do quarto e ele fala a mesma coisa, ele faz o mesmo comportamento. O desafio é esse, eu olhar para o meu comportamento, para ver se o meu comportamento carrega a expressão verbal, física, atitudinal, que vai carregar a moralidade, as virtudes e o que a Bíblia faz, para os meus filhos copiarem e fazerem igual. Eu imagino que Jesus também queria arrancar a orelha do soldado ali a hora que estava levando, né? Mas ele teve domínio próprio, ele teve controle inibitório, ele segurou o comportamento, ele teve equilíbrio emocional para entender que aquilo era o papel daquela pessoa naquele momento, para que os discípulos aprendessem a partir do repertório dele. Então, educar, né, como você está falando, qual é o maior desafio, o que fazer, é você ter a humildade de olhar o seu comportamento diário. Eu respondi do jeito que eu deveria. Eu cheguei aqui em casa, qual foi o meu exemplo em serviço, em obras? Né? A Bíblia diz que quem quer ser o primeiro deve ser o último e servo de todos. Eu tenho sido o último na minha casa e servo de todos. E quando eu verbalizo esse princípio bíblico espiritual. Eu acho que isso é, gente, isso é tudo. Isso é tudo. Legal. Eu imagino também, assim, eu tenho uma grande preocupação, assim, eu não desejo que minhas filhas enxerguem em mim um homem e um pai perfeito. Eu quero que elas enxerguem em mim um homem que vai apontá-las para Cristo. Porque a perfeição não está em mim, está em Cristo. Tem um teólogo, acho que é Calvino que falou, o Tim Keller, eu não lembro, então não vou atribuir. Mas ele fala assim, tudo de bom que você vê em mim é Cristo. E tudo de ruim sou eu mesmo. Então, assim, a maior preocupação é, será que aquilo que eu faço no meu dia a dia e o meu relacionamento com ela está produzindo algo que ela possa enxergar Cristo na vida delas? Porque se ela não enxergar Cristo em mim, enxergar apenas um bom pai, eu sinto que eu vou falhar como pai. Porque eu vou só estar criando um bom cidadão para a sociedade, né? E eu quero mais do que um bom cidadão, eu quero uma mulher de Deus que seja também um referencial de Cristo para as futuras gerações, né? E cheia do Espírito Santo. Exatamente. E a gente fala aí de agenda lotada, distrações digitais e um dos grandes desafios que eu vejo hoje dentro desse processo de criação, de ser exemplo, de educar no desafio, é resgatar tempo de qualidade. Às vezes eu sinto que a gente, nessas demandas, fica difícil a gente conseguir separar um tempo com eles de qualidade, sendo aquela presença intencional na criação deles. Como é que a gente pode hoje resgatar esse tempo que eu acho que foi nos roubado pelas demandas que nós temos hoje? É o que eu falo até lá na mentoria Filhos Blindados, né? Uma das aulas do curso é essa. Tempo cronológico e tempo de qualidade. Tempo de qualidade, gente, vai doer agora o que eu vou falar, tá preparado? É a maior mentira que inventaram para a nossa geração de pais, né? E eu brinco assim, assinado capiroto, porque não é verdadeiro, né? O que é o tempo de qualidade? É a mentira que a gente inventou para justificar a nossa ausência paterna e materna. Então, quando eu falo, ai, foi tão corrido, eu não tive tempo,
e esse tempo cronológico, eu falo, mas pelo menos eu vou dar um tempo de qualidade. Eu vou levar ela a tomar um sorvete. Vou levar no shopping dar uma volta. Vou levar no parque. Já está consumindo alguma coisa para poder suprir a sua ausência. Sim. Tempo de qualidade, para quem tem filhos adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes, o vínculo é formado pelo tempo de cronológico. Nenhum adolescente abre o coração para você em 5 minutos. Se você levar ele para comer um hambúrguer e falar, que legal, nós vamos comer um hambúrguer com batata frita, e ficar 20 minutos ali, ele não vai abrir o coração, você não vai saber a história da vida dele. Ele pode contar um pedaço de uma situação na escola, mas a história inteira você não vai saber. Você só vai saber a história inteira desse pré-adolescente, desse adolescente, quem são os nomes dos amigos, qual é a dinâmica relacional que tem dentro daquela sala de aula, quem são os alunos que ele antipatiza, né, que ele simpatiza, que ele não gosta, que ele gosta, como ele está percebendo a realidade do mundo à volta dele, quais são as perguntas de alma, porque o pré-adolescente e o adolescente começa um processo de individuação, de se tornar indivíduo, de sustentar essa identidade, esse eu, e dar conta de pôr esse eu para fora e dizer, sou quem eu sou, é o que eu penso, é o que eu acredito, é o que eu sei. O adolescente e o pré-adolescente está começando essa fase. Dói sustentar e exige muita força psíquica sustentar esse eu. Então, ele põe para fora, ele fala um pouquinho e vê se não vai ter má consequência. Ele fala um pouquinho aqui, se relaciona ali e vê o que vem. Qual é a leitura que todo filho faz do pai e da mãe? Meu pai e minha mãe é bravo, meu pai e minha mãe é brava. Então, ele já tem essa crença limitante. Então, ele demora. Então, esse tempo de qualidade, ele é uma grande cortina de fumaça para essa geração de pais. Quer ter tempo, pense em cronológico. Então, qual é o seu tempo disponível? É o noturno? Eu vou dar o exemplo da minha casa. Da minha casa é à noite. Então, os nossos relógios, eles começam a se ajustar entre 18h30 e 19 horas. Então, 19 horas é o horário que eu chego da rua com a minha filha da escola. O meu menino chegava um pouco antes, porque estudava de manhã, ela estuda à tarde, ano que vem ela já vai para de manhã. Então, esse horário é o horário que chegou todo mundo, vai todo mundo tomar banho mais ou menos nesse horário. Sim. Depois que todo mundo tomou banho, vai todo mundo organizar a refeição. A gente faz tudo isso juntos. Então, é um tempo cronológico que começa a se tornar de qualidade. Então, a gente põe a mesa juntos, eu pego uma coisa, o outro pega a outra, porque o princípio somos todos familiarmente responsáveis, todo mundo nessa casa ajuda. Então, todo mundo cozinha, um dia um faz a tapioca, o outro que faz o ovo, no outro dia o outro que cozinha. Então, a gente vai treinando habilidades e competências para tornar o tempo de qualidade, de formação, de instrução. Aí a gente janta juntos, sem telas, sem celular. Aí come, vai todo mundo arrumar a cozinha. Vai todo mundo tirar a mesa, arrumar a cozinha para não ficar louça para uma pessoa só no dia seguinte. Aí a gente ajuda nas lições de casa, a gente ajuda a arrumar os materiais do dia seguinte. Nisso já deu 8h30, né? Mais ou menos aí entre 2 horas e meia. Terminou isso, aí nós ficamos juntos. A gente joga um jogo de tabuleiro, no outro dia a gente faz um devocional mais longo, no outro dia um devocional mais curto. Quando dá 9h30, todo mundo ora juntos, coloca os pedidos. Veja, das 6h30 que estava com meu filho, até 9h30 da noite, 10 horas da noite, já extraí tudo que eu queria do meu adolescente de 18 anos. Porque daí ele já contou da escola, ele já contou do Quirô, porque esse tempo cronológico se tornou de qualidade. E repetindo isso várias vezes, o dia que a gente não dá conta, não teve falta. Entendeu? Aquele dia que é mais corrido, na verdade você já oportunizou isso em outras situações. Você os inseriu na rotina do lar. A rotina do lar, os relógios precisam estar organizados. Então, a família que um filho estuda numa escola, outro filho na outra, outro filho na outra, cada um está num horário, cada um está numa rotina.
Isso é terrível. Isso é um grande problema. Então, precisa organizar. As pessoas perguntam, qual a melhor escola? Aquela que cabe no seu bolso, que tem mais ou menos os valores que você precisa e que não está a 3 horas de distância da sua casa, né? Eu lembro que eu já atendi pessoas que a criança de 12, 13 anos ia de táxi, Uber, para uma escola que demorava 1h40 para chegar, 1h40. Não é uma boa escola para essa criança. E essa família está iludida com a ideia de que aquela escola é responsável pelo sucesso do filho. Gente, a gente mora no Brasil. Pense em tantas escolas que tem no mundo e quantas pessoas se despontam significativamente e nunca ninguém perguntou que escola eles estudaram. Então, a gente vai acreditando em algumas mentiras e sacrificando o Isaac no altar, né? A despeito dessas crenças que a gente vai colocando. Exatamente.